Bom dia, despertos. Rodolfo Camilo aqui com o Devocional Despertar, o seu encontro diário com a presença e com o reino de Deus. Amém? Terça-feira, dia 3 de fevereiro de 2026, eu quero falar com você hoje sobre cuidados especiais. Lucas capítulo 13, verso 6 em diante diz: E Jesus contou a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Então disse ao homem que cuidava da vinha: Olha, já faz 3 anos que eu venho procurar fruto nessa figueira e não encontro nada. Portanto, corte-a, porque ela ainda está ocupando inutilmente a terra. Mas o homem que cuidava da vinha respondeu: Senhor, deixe ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e ponha estrume. Se vier a dar fruto, muito bem. Se não der fruto, o Senhor poderá cortá-la. Então a primeira chave que eu tenho para você hoje é: sem os frutos não temos propósito. Sem os frutos não temos propósito. Eu acredito que Deus não tenha problema em nos abençoar, em nos dar aquilo que desejamos, em nos dar oportunidades, desde que não percamos a nossa alma. Acredito também que sempre que Ele nos dá algo, Ele não nos dá simplesmente para o nosso prazer. Ele dá para que através da nossa vida, a vida dos que nos cercam e a próxima geração seja abençoada e assim avance para um próximo nível. Isso nos mostra que em nossa identidade e nas bênçãos que Ele nos dá, existem sementes, pois são sementes de algo que carregam um material genético capaz de conduzir algo à maturidade. Sabe, a ponto de se tornar uma árvore frutífera e assim carregar novos frutos e novas sementes. Toda semente carrega um material genético que, quando ela é semeada na terra, ela brota, ela germina, ela cresce e aquele material genético vai dar toda a direção para que ela venha a ser uma árvore e assim dê novos frutos. Mas essa parábola fala de uma figueira estéril que perdeu o seu propósito. Talvez por estar em um ambiente onde todos à sua volta eram diferentes, porque ela era uma figueira no meio de uma vinha. Os frutos que viriam dela eram diferentes do fruto da videira. Talvez porque o seu cultivo certamente também era diferente, pois a figueira é cultivada de uma maneira e a videira de outra. Há inúmeras possibilidades aqui, mas fato é que ela já não estava cumprindo o seu propósito. Ela já não estava mais dando um fruto e o dono da vinha queria arrancá-la. Agora olhe para a sua vida. Talvez você não esteja dando os frutos que queria dar. Talvez você pense diferente daqueles que estão à sua volta. Mas espera, há alguém intercedendo por você. Quando a parábola diz: Mas o homem que cuidava da vinha respondeu: Senhor, deixe ainda este ano. Alguém intercedeu por ela. E nessa intercessão, eu entro com você com a segunda chave. Tenha um coração humilde. Mas o homem que cuidava da vinha respondeu: Senhor, deixe ainda este ano até que eu escave ao redor dela e ponha estrume. Se vier a dar fruto, muito bem. Se não der, o Senhor pode cortá-la. O que houve aqui? Havia alguém que cuidava da vinha e ele pediu um prazo, um tempo, para que fosse feito um tratamento especial, único, específico naquela figueira. E eu acredito que o Espírito Santo tem o poder de fazer exatamente assim na sua vida. Ele pode começar um novo processo na sua vida, que levará um tempo, sim, mas é uma nova chance. Sabe, ele pode fazer o que o homem fez naquela figueira. O que aquele homem fez? Primeiro, escavou ao redor, expôs as suas raízes, também as suas fraquezas. Onde estava a sua deficiência? Onde estava a deficiência daquela figueira? Nas raízes. E é isso que precisamos fazer diante de Deus. Precisamos nos abrir para Ele. Não bancar um super-humano, ao invés disso, mostrar onde nós estamos precisando de ajuda. Segunda coisa que aquele homem, aquele intercessor fez, colocou estrume. A palavra utilizada nos originais é a palavra humus, que é uma matéria orgânica usada para que o solo se torne extremamente fértil. Não é por acaso também que é a mesma palavra que origina a palavra humildade, que nos leva a entender que um coração humilde é o solo fértil para uma vida frutífera. Anota isso, repita isso. Um coração humilde é um solo fértil para uma vida frutífera. Um coração humilde é um solo fértil para uma vida frutífera. Talvez você não notou, ainda dá tempo. Um coração humilde é um solo fértil para uma vida frutífera. Então, entenda hoje que você está sob cuidados especiais de Deus. Que você é único, você é única com a sua vida, com o seu processo, com seus traumas, com seus medos, e que o Espírito Santo
está com você nesse processo. Romanos 8:26 diz: da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Sim, aquilo que você não vê, Ele te ajuda a enxergar. Aquilo que você não consegue fazer, Ele faz por você. Agora pense, olha só, Ele faz a parte dele, não a sua parte. Então faça a sua e procure nele, que Ele vai fazer a parte dele. Terceira chave para encerrarmos: cuide das suas raízes. Veja, a falta de frutos é o reflexo dos problemas nas raízes. E não é diferente nas nossas vidas. Raízes significam começos, fundamentos. E talvez à medida em que avançamos no tempo, na idade, esquecemos onde fundamentamos as nossas vidas, nossa fé. Falamos ontem que muitas vezes, muitas pessoas vivem aprendendo, mas não alcançam uma maturidade. E que um dos motivos é que aprendem de verdades distorcidas. Talvez esteja na hora de você rever alguns dos seus conceitos, das suas crenças e fazer uma engenharia reversa na sua vida. Veja onde na sua vida os frutos não estão sendo produzidos de maneira adequada e veja qual é a sua crença por trás disso. Talvez dinheiro para você seja um problema, não o dinheiro em si, mas a constante falta dele. Então volte à origem da sua crença sobre dinheiro e descubra como você aprendeu sobre o que de fato é dinheiro e como lidar com ele. Talvez você nem aprendeu. Então busque um conhecimento e sabedoria de Deus nessa área. Talvez em sua vida emocional você não tenha colhido bons frutos. Já não sorri, não gosta do que vê no espelho. Talvez o problema seja o fato de você nunca ter sido ensinado ou ensinada a falar sobre as suas emoções. Ou talvez ninguém nunca tenha parado para te ouvir. Não sei. Talvez você foi traído, traída, enganada, e isso acarretou uma série de emoções ruins, um efeito dominó, que fez com que você já não encontrasse mais alegria na vida. Mas acredito que agora seja a hora de você olhar para dentro e tentar encontrar os vazios em sua alma e buscar em Deus um novo processo, uma nova chance. Sabe, Jesus disse ao contar a parábola do semeador: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Está lá em Mateus 13, verso 20. Sabe, isso me leva a entender que talvez você esteja recebendo essa palavra. Talvez essa palavra esteja tocando em áreas únicas na sua vida, dentro de você. E o Espírito Santo, não eu, está te conduzindo a uma nova jornada, um novo processo. Mas escute isso. Tenha raiz em você mesmo. Não deixe que a angústia, as distrações roubem o processo dessa palavra no seu coração. Acredite em mim, você está sob cuidados especiais nesse tempo. Deus está cuidando de você e esse processo vai valer a pena. Eu quero orar pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, obrigado pelo teu amor, pela tua graça, pela tua palavra, por esse tempo. Obrigado por essa pessoa que me escuta, Pai. Eu oro, eu intercedo por ela, Pai. Eu oro pelas finanças, pela vida emocional, pelos traumas, pelas dores, pela ansiedade, pelos pensamentos depressivos que às vezes ela está tendo nesse momento, Pai. Deus, olha para a vida dela. Dê a ela um novo processo, uma nova chance de se encontrar no Senhor. Cuide dela de uma maneira especial, Deus. Fale ao coração dela coisas que só o Senhor pode falar. Ministre ao coração dela, Pai, a cura que só o Senhor pode dar. Que ela tenha um coração humilde, Pai, porque um coração humilde é um solo fértil para uma vida frutífera. E que ela tenha novos frutos nesse ano, nesse mês, nessa semana. Que ela se descubra de uma maneira única diante do Senhor. Que o Senhor cure as raízes, as feridas emocionais, as lutas internas que só ela conhece. Que ao deitar ela encontre paz, que ela consiga dormir. E que ao levantar, ela encontre alegria e consiga sorrir. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém? Que você tenha um dia abençoado, um dia de paz, um dia de alegria, um dia de boas notícias, para a honra e glória do Senhor. Se você lembrou de alguém, compartilhe essa mensagem. Deixe que Deus faça aquilo que precisa ser feito. A gente continua amanhã. Não falte ao encontro. Seja abençoado, edificado, em nome de Jesus. Te espero aqui amanhã.